Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sabe, a minha irmã, ela é minha irmã e depois de tanto tempo, ela tem insistido, ela tem usado pessoas do nosso redor. Ela acha que nós temos que passar esse Natal juntos. Mas já faz tanto tempo que eu não tenho com ela nenhum contato, que eu não converso com ela. Você me pergunta, mas é tua irmã? É minha irmã. Mas nós cortamos completamente a nossa relação. E já no Natal passado ela havia tentado, só que desta vez ela começou isso tão cedo. Ela insiste. Eu vou contar para vocês a história. A minha irmã, Érica, ela é um ano mais nova que eu. Se for para ser precisa, assim, contando os meses, dá exatamente 1 ano e 5 meses. Ela é mais nova que eu. 1 ano e 5 meses. Linda. Sempre foi. Linda, uma garota muito bonita. Chamava demais a atenção dos rapazes. Ela é minha irmã, mas eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Ela é muito mais bonita que eu. Mas nem por isso. Esse não era o motivo de eu ter raiva dela. Pelo contrário, eu tinha orgulho de ter uma irmã tão linda como a Érica. Quando nós saímos para algum lugar, os rapazes, eles davam em cima dela assim na cara dura mesmo, sem exagero nenhum. Às vezes um homem casado, que a gente sabia que o cara era casado. Você sabe como é que é homem, né? Não estou generalizando, mas alguns. Porque além dela ser bonita, ela tem um corpo escultural. O corpo dela é lindíssimo. A cintura é muito fininha, os quadris avantajados. Ela tem um bumbum arrebitado, que é a coisa mais linda do mundo. E gozado que isso nasceu com ela, não é que ela se foi para uma academia, que ela pegou um personal trainer exatamente para poder desenvolver musculatura. Não, de jeito nenhum. Isso nasceu com ela. Então sempre foi assim. Ela sempre chamou a atenção, e muito mais do que eu. Quem sou eu perto da Érica? Quando nós saímos para algum lugar, os rapazes estavam em cima dela. Aliás, ela fazia com que as outras pessoas que estavam ao redor dela desaparecessem. Tinha gente, amiga nossa, que não gostava de sair com a Érica. Ah, não, o pessoal só olha para ela. Eu não gosto de sair com ela não, com a tua irmã. Tá louco, a gente sai com ela, o pessoal só fica em cima dela. Ela parecia uma modelo dessas que a gente vê em capa de revista, na televisão, gente famosa. Muita gente se interessava pela Érica e queria ter alguma coisa com ela. Mas foi apenas um que conseguiu essa façanha, porque a Érica não dava bola para ninguém, ela era durona. Bonita e durona, sabe? O Pedro. O Pedro é um rapaz, ele tinha uma loja de peças, ali mesmo no bairro onde nós morávamos. Quando nós íamos para a escola, nós sempre passávamos em frente à loja dele, do Pedro.
E Érica já tinha percebido que ele estava de olho nela, já havia algum tempo. Aliás, quem é que não estava de olho nela? Certo dia, ao passarmos mais uma vez em frente à loja do Pedro, para irmos de novo para a escola, ele estava na frente da loja. E assim que a minha irmã passou, ele educadamente perguntou: qual é o nome da menina mais linda que eu já vi na minha vida? Qual é o nome dela? A minha irmã abriu um sorrisinho e respondeu: Érica. Então ele, de uma maneira muito simpática, ele falou: meu Deus, olha, você sabe que eu fico contando as horas para esse momento quando você passa aqui em frente à loja. Você é linda demais. Você me perdoa, é que faz bem só de ver você passar. O meu dia melhora. Sinceramente, o dia que eu perco essa sua passada aqui em frente à loja, o dia perde a graça. Meu dia melhora só de eu ver você passar. Por causa dessa educação e da simpatia do Pedro, a Érica naquele dia até conversou um pouco com ele, disse que morava ali perto. O Pedro deu a ela um cartão para que ela, se pudesse, quisesse, entrasse em contato com ele. Obviamente que no cartão tinha um telefone. Pediu também o telefone da Érica. E foi assim, sabe, que eu vi surgir entre a Érica e o Pedro, primeiro uma amizade muito bonita nasceu entre os dois. Mas comigo também nascia essa amizade, e depois com toda a minha família. O Pedro, obviamente, que simpático como era, ele não ia tratar bem a minha irmã e maltratar a mim. Não, não. Até por uma questão de educação, ele tratou muito bem a mim também. E depois, apresentado pela minha família, ele estendeu aquela sua simpatia para a família inteira. Aliás, a minha família já conhecia o Pedro de vista devido ao nome dele ali como comerciante e dono da loja de peças. Ele acabou virando uma pessoa muito próxima a todos nós. Dessa aproximação do Pedro com a Érica, os dois começaram uma paquera. A princípio nada sério, mas depois de alguns meses, naquela: tô gostando de você, você é a menina mais linda que eu já vi, eu seria o homem mais feliz do mundo se você aceitasse o meu pedido de namoro. Mas eu sei, com o número de pretendentes que você tem, e depois eu não tenho os predicados físicos para ter você como namorada. Não, a Érica aceitou sim. Eles começaram a namorar. Todos nós ficamos felizes com o namoro dos dois, mas não demorou muito para eles começarem a brigar muito. A Érica, ela, por incrível que pareça, ela morria de ciúme de Pedro. Ela sempre estava implicando com ele, ela queria que ele cortasse todas as amizades dele. Ela, a linda da minha irmã, é que tinha muito ciúme dele e ficava realmente a toda hora ligando para ele no trabalho. E isso tudo fez com que os dois acabassem se desentendendo, e tanto que o namoro lamentavelmente não foi avante. Eles terminaram. Tanto eu como os meus pais conversamos com a Érica, achamos que ela deveria tentar consertar as coisas entre os dois, porque o Pedro, puxa, é um cara bacana, trabalhador, dedicado, carinhoso. Mas a minha irmã, ela não queria saber, ela não aceitava que o Pedro tivesse amizade com ninguém. Vai ser boba. Ele que tem que morrer de ciúme de você, e não você morrer de ciúme dele. Mas ele tinha, até porque ele era um comerciante extremamente simpático, ele tinha amizade com todo mundo, e principalmente homem, porque na loja dele vendia peças, e era um público mais masculino que comprava lá. De vez em quando também entrava uma garota ou outra. Larga de ser boba, ele que tem que ter ciúme de você.
Não, eles não conseguiram se acertar. Érica preferiu terminar o namoro e disse: foi melhor assim, porque na verdade eu nem gostava dele para valer. Aí a gente começou a entender. Mas por quê? Se ainda houvesse assim um grande amor, sabe, eu ia tentar relevar, mas não gosto dele. Não tenho amor suficiente por ele. Bom, ok. A explicação tinha realmente lógica. Eu não conseguia entender a minha irmã. Se ela não gostava do rapaz, então por que ela sentia tanto ciúme, a ponto de não querer que ele tivesse amizade com ninguém? Mas aquela coisa, ela não queria, entendeu? Começou a ficar claro que ela não queria. Mas nem por isso o Pedro deixou de ter amizade comigo, com a minha família. Ele conversava muito comigo e lamentava demais que o namoro entre eles não havia dado certo. E sempre dizia que se Érica tivesse a minha cabeça, olha o que o Pedro falava, se ela, com a beleza que ela tem, tivesse a sua cabeça, o teu temperamento, eu me casaria com a tua irmã, sabia? Eu me casaria com ela. Ela com a tua cabeça, eu me casaria com ela. E ele vai me elogiando, e essa aproximação de Pedro comigo acabou despertando em mim um carinho maior do que eu já sentia por ele. E aí a gente que era muito amigo, foi ganhando mais intimidade, e sem que eu percebesse, eu acabei me apaixonando por ele. Mesmo assim, apaixonada por ele, eu me segurei um tempo. Era ainda muito recente o rompimento da Érica com ele, sabe? Mas depois de um ano que os dois tinham terminado, o Pedro, ele resolveu me convidar para ir àquele show com ele. Um show que teve num restaurante grande da nossa cidade. E foi na saída daquele show que ficamos, eu e o Pedro. Aquela coisa, ele foi me levar para casa, e muitos elogios e muita troca de carinho. Trocamos um beijo apaixonado. Eu tô entendendo o que tá acontecendo. Evelyn é o meu nome. Evelyn, lógico que você tá entendendo. Mas isso foi um impulso da tua parte? Ou tem alguma coisa a mais? Evelyn, eu não faria isso por impulso nunca. Você não é o tipo de garota com a qual se brinca. Eu fiz isso porque eu gosto de você. Então, isso não precisa ser escondido, precisa? Não. Não precisa ser escondido, não. Que bom. Que bom. Que bom, porque eu nunca gostei de nada assim às escondidas. Eu sempre fui muito aberta com a minha família e com meus pais. Meus pais foram as primeiras pessoas para as quais eu resolvi contar sobre o que estava acontecendo entre mim e o Pedro. E os meus pais, eles gostaram da notícia que o Pedro e eu estávamos namorando. Érica, chegou no ouvido dela, da minha irmã. Ela não expressou nenhum tipo de reação, mas no fundo eu percebi que ela ficou um pouco incomodada com aquilo. Érica, eu perdi completamente o controle sobre os sentimentos. E se tudo aconteceu foi porque você própria me disse que nunca gostou dele. Meu namoro com o Pedro seguiu firme. Só que depois de uns 6 meses que nós tínhamos começado a namorar, eu percebi que a minha irmã até então mal falava com o Pedro. Até ali, ela começou de novo, sabe, a conversar com ele. Pedro, gozado,
Agora que você é meu cunhado, parece que a gente se entende melhor. Eu te mostrei isso. Você já viu isso aqui? Pedro, poxa, eu tô adorando você como meu cunhado. Gozado que quando a gente namorava, a gente não tinha esse tipo de entrosamento. Agora, vê como é que é a vida. Pedro, vou te mostrar um livro que eu tô lendo. Pedro, eu vou te mostrar um bordado que eu tô fazendo. Ô Pedro, você sabia que eu tô aprendendo a tocar violão? Não ri não, é o comecinho. Ô Pedro, amanhã eu vou passar lá na tua loja. Eu preciso entrevistar. É um trabalho que eu estou fazendo para o pessoal da faculdade. Eu preciso entrevistar um comerciante bem sucedido. E para mim, comerciante melhor sucedido que você aqui na cidade não tem. Pedro, sabe o que eu fico admirada? É que quando a gente namorava, a gente não tinha esse tipo de entrosamento. Mas a gente combina agora, né? Dá gosto, assim dá gosto. Olha, até aí, Paulinho, boa pessoa, até aí tudo bem, não vi nada demais. Mas eu comecei a perceber também que era só o Pedro aparecer em casa, que ela sempre fazia questão de colocar roupas diferentes assim, mais provocantes, íntimas até. Shortinho, pijaminha, blusinha, top, sabe? Mulher não é besta. Mulher não é besta, mulher tá ligada, mulher é inteligente. Quando o Pedro vinha almoçar em casa no domingo, por exemplo, ela fazia questão de ficar com um shortinho minúsculo que ela tinha de jeans. E além do shortinho ser pequeno, ainda tinha uns furos no shortinho. Sabe aqueles furos propositais do shortinho? E depois ela fez um outro furo assim. Do lado da coxa, exatamente ali. Um pouquinho abaixo da cintura, do lado da coxa, ela produziu um furo a mais. Eu ainda ignorava aquilo. Talvez Érica percebesse que o que ela estava fazendo não estava me atingindo, mas ela não se dava por vencida. Sempre que o Pedro estava em casa, lá estava a minha irmã, com aquelas roupas provocantes, e sinceramente, Paulinho, com o corpo que a minha irmã tem, meu Deus do céu, ela é linda. Ela é linda, vestida daquele jeito. Qualquer homem, qualquer um, não tem jeito, você quer desviar o olhar, mas não consegue, sabe? E com o Pedro não foi diferente. Conversei com o Pedro. Ele disse que já tinha notado que a Érica estava fazendo aquilo de propósito, para provocar mesmo. Ele tinha sacado. Que bom, né, que ele sacou. Disse que não deveríamos dar importância, não, porque aquilo tudo passava. Ele usou essa expressão. Essa expressão foi dele. Despeito. Foi ele que usou essa expressão. Despeito. Eu disse que tudo bem. Se ele tinha sacado, tudo bem. Deveríamos agir como se nada tivesse então acontecendo. E dessa forma logo a minha irmã desistiria daquilo, porque eu sabia que na verdade ela estava fazendo aquilo, orgulho ferido, né? Orgulho próprio ferido. Ela não precisava disso, de jeito nenhum, com aquela beleza e com tanta gente em cima dela. Por mais que ela não gostasse dele e não gostava, ele estava querendo provocá-lo, só para que eu ficasse com ciúme e me sentisse inferior. Era isso. A intenção era essa. E apesar daquilo estar me irritando demais, eu realmente resolvi não dar importância. Você não consegue. Então eu fingia que eu não dava importância. Mas a Érica, ela não parava com aquilo. Sempre que ela ia conversar com o Pedro, Érica até mudava o tom de voz, fazia charminho. Eu não tenho sangue de barata. Ela também não tinha, mas eu muito menos. Apesar disso tudo, o Pedro e eu continuamos o nosso namoro. Estávamos juntos há mais de um ano. E então finalmente a minha irmã percebeu que nada do que ela estava fazendo me afetava. E agora parecia que ela estava realmente
sei lá, desistindo daquelas atitudes infantis dela. Além de atitudes bobas, infantis, aquilo não tinha mudado nada no relacionamento entre mim e Pedro. Tudo passou a ser normal novamente e, por incrível que pareça, a minha irmã voltou a ser aquela amiga que ela sempre foi com relação à minha pessoa. Eu estava feliz por tudo ficou bem. Eu não gostava daquelas coisas que a minha irmã fazia e muito menos de não ser amiga dela, como sempre fomos, e agora voltou ao normal. Que bom! Foi exatamente nessa época, Paulinho, que eu acabei ficando doente. A minha doença começou com uma forte dor abdominal. Eu fui levado às pressas para o pronto-socorro e lá descobriram que era pedra na vesícula. Mas era uma cólica. Olha, essa tal de pedra na vesícula para mim é pior do que a pedra dos rins. Precisei ficar internada. E os médicos então disseram uma coisa que sinceramente eu desconhecia. Que a pedra na vesícula é muito mais perigosa do que a pedra nos rins. Temos que tirar a tua vesícula. Tirar? Assustei. Puxa, eu me lembro como se fosse hoje o quanto eu sofri com aquela dor. Fiz a cirurgia. Graças a Deus, na cirurgia tudo correu bem. Porém, a minha recuperação é que foi bastante complicada. Porque devido à urgência, o médico e o hospital em que eu estava não fizeram a cirurgia por laparoscopia. Fizeram a cirurgia normal, com grande corte. E aquilo acabou inflamando, infeccionando. Eu tive muita dor de cabeça, especialmente depois da anestesia hack que eu tomei. Eu fiquei com sequelas com dor de cabeça. Era para eu ficar no hospital, para você ter uma ideia, 2 dias depois da cirurgia. Mas por causa disso eu acabei ficando 5 dias internada. E quando eu tive alta, eu precisei fazer repouso absoluto. Até mesmo porque eu não aguentava nem me levantar da cama de tanta dor que eu sentia. Como meus pais trabalhavam, a minha irmã foi quem ficou em casa cuidando de mim. Foi ela, a Érica. Ela ficou praticamente 8 dias sem ir para a faculdade dela para ficar comigo. Já estávamos na faculdade nessa época. E ela ficou comigo, cuidando de mim. Fiquei muito agradecida a ela. Sempre na hora do almoço, o Pedro saía da loja e também vinha em casa para me ver. Tá tudo bem? Como é que você tá? Depois desses 8 dias, eu já estava melhor, graças a Deus. Já conseguia me levantar sozinha, andava um pouco pela casa, mas eu ainda precisava de repouso. E foi aí que uma coisa começou a acontecer. O Pedro já não vinha mais em casa todas as noites. Já era um costume dele fechar a loja e vir direto para minha casa. Mas justamente agora que eu estava daquele jeito e que eu queria ele perto de mim, ele não aparecia. Quando ele vinha em casa, eu percebia que o clima estava estranho, ousado. Alguma coisa está mudando. A minha mãe e meu pai não conversavam com ele. Nem minha mãe, nem meu pai. Será que meu pai e minha mãe? Será que eles estão com raiva do Pedro? A minha irmã, quando o Pedro entrava, quando o Pedro chegava em casa, a minha irmã via que ele chegava, subia, a nossa casa sempre foi sobrado. Ela subia para o quarto dela e ela ficava só um pouco comigo. Certa noite, depois dele ir embora, eu tinha que perguntar para a pessoa mais indicada, a minha mãe. A minha mãe era a pessoa mais indicada para responder. Ô mãe, tô notando, a senhora tá... Só tá com raiva do Pedro, pai também. Eu tenho percebido. Quando ele chega, a Érica corre, vai pro quarto dela, o clima tá ruim. Meu pai piscou pra minha mãe, eu não vi. Meu pai estava atrás de mim, ele piscou pra minha mãe. Só que a minha mãe entregou o ouro. Não adianta piscar não, eu não vou esconder mais nada, tá? Eu não vou esconder mais nada, eu não tô aguentando mais aquilo. Eu preciso falar a verdade.
Eu não vou esconder não, chega. Esconder o quê, mãe? O que foi, mãe? Esconder o quê? E foi quando eu tive a maior decepção da minha vida. A maior decepção da minha vida eu tive. A minha mãe me disse que há alguns dias ela resolveu sair do trabalho na hora do almoço. E ela veio para casa para ver como eu estava. Só que eu ficava, enquanto eu estava muito doente, quer dizer, recuperando da cirurgia, eu ficava só lá em cima. Eu não podia nem descer a escada. Eu estava lá em cima. E aí minha mãe veio na hora do almoço, ela veio para ver como eu estava. Só que quando ela chegou em casa, que ela abriu a porta, ela pegou a Érica e o Pedro transando na maior cara de pau no sofá, na sala. Eu, em cima do quarto, lá em cima. E a Érica e o Pedro no sofá transando os dois. A minha mãe disse a mim que naquele dia só ela não fez um escândalo por minha causa. Pelo fato do meu estado, eu estava mal, eu fiquei mal. Porque eu tive uma ameaça de infecção até... Foi uma infecção que eu peguei no hospital, devido ao corte da cirurgia. Mas havia um risco de uma infecção generalizada. A minha mãe, em respeito a mim, a minha recuperação, ela não fez o escândalo que ela queria ter feito. Ela colocou o Pedro para fora de casa. Ela disse que chegou a dar uns tapas na Érica. Ela chegou a dar uns tapas na minha irmã. Mas eu estava no meu quarto repousando, eu não vi nada. Eu não escutei nada. Acho que eu estava dormindo, sei lá, desmaiado até. Só que agora que eu estava bem melhor, eu deveria saber de tudo, porque ela não aguentava mais. E ela não ia permitir mais que o Pedro entrasse em casa. Nunca mais. Ela já não estava suportando aquela farsa. E não adiantava meu pai piscar. Olha, eu nunca imaginei que a minha irmã e meu namorado fossem capazes de fazer uma coisa dessas comigo. Ainda mais tirando proveito do meu estado de saúde. Isso que me doeu mais. Eu tava me recuperando da cirurgia. Eu corri risco na minha cirurgia. Eu sei que hoje uma cirurgia de retirada de vesícula é uma coisa quase banal, porque eles fazem por videolaparoscopia. Mas a minha não foi assim. Corte no abdômen, infecção. Eu corri risco de infecção generalizada e poderia, você sabe, com esse tipo de infecção, poderia até morrer. A minha vontade era pegar a Érica e o Pedro e dar uma surra nos dois. Mas eu resolvi simplesmente colocar uma pedra em cima do assunto. E a forma que eu encontrei foi: Érica, esquece que você tem uma irmã. Saí da minha cidade, olha o que eu fiz. Saí da minha cidade, me transferi para a capital. Tranquei a matrícula da faculdade que eu fazia lá. Interrompi os meus estudos. Vim para a capital. E aqui eu comi o pão que o diabo amassou. Porque eu tive que começar do zero. Fui morar na casa de uma tia. Depois não deu certo. Eu tive que ir para uma kitnet que eu dividia com outras duas. Imaginem, 3 mulheres morando numa kitnet. Foi terrível. A minha vida passou por uma mudança e uma provação muito grande. Foi muito difícil. Mas eu prometi que não voltaria mais e eu de fato não voltei. Aqui, depois de anos, conheci o Marcelo, me casei com o Marcelo. Tivemos um casal de filhos e eu nunca mais voltei. Quando meu pai e minha mãe queriam me ver, eles vinham para cá. Nós nos encontrávamos. A minha irmã ficou por lá.
Com relação ao Pedro, sofri muito, bastante mesmo, porque eu amava o Pedro. Não era um gostar, eu amava o Pedro. Eu não esperava principalmente dele essa atitude. Mas só o tempo para curar isso. Me casei, tive meus filhos. Não pense que a minha irmã ficou com o Pedro, não. Ficou nada. Não deu certo. Aliás, pouca coisa deu certo na vida da minha irmã. Ela, por ser uma mulher extremamente bonita, e ela é, e eu repito, extremamente bonita. Houve um momento na vida dela, isso dito pela minha própria mãe, que ela chegou a usar a beleza para dar uma ajeitada na vida dela. Vocês estão me entendendo? Eu não preciso ser mais clara, preciso? Ela chegou a usar a beleza dela para dar uma ajeitada na vida. Só que o tempo passou. O tempo passou. Eu tinha 23 anos quando tudo isso aconteceu. E esse ano eu estou fazendo 50. Olha, são 27 anos depois. 27. Eu 50, ela chegou a 49 agora. Minha mãe morreu ano passado, lamentavelmente. A Covid levou a minha mãe e meu pai. Só que a minha mãe morreu ano passado, meu pai o ano retrasado, pela mesma doença. A nossa família acabou. Pedido da Érica. Evelyn, só nós duas, daquela família bonita que nós tivemos. Eu errei muito. Eu errei demais, mas, por favor, leve em conta a minha juventude. 22 anos. Eu tinha 22 anos. Mas a minha cabeça era de 14. Eu fiz a maior bobagem da minha vida. Chega, eu quero corrigir. Só tenho você. Só tenho você. Esse Natal. Nesse Natal nesse Natal eu quero ter a oportunidade de te receber na minha casa. Ou se você não quiser vir na minha casa, eu queria que você me desse a oportunidade de eu ir na sua casa. Eu sequer conheço os meus sobrinhos. Meu sobrinha, aliás, a minha sobrinha que se casou e ganhou a Liz. Eu fiquei sabendo. Tá com 1 mês e pouquinho de nascida. Você já é vó. Você já parou para pensar, Evelyn? 27 anos se passaram sem que nós nos falássemos mais. Tudo em cima de um erro que eu cometi. Ok, cometi mesmo, mas eu dou a mão à palmatória. Eu te peço humildemente e de joelhos, se necessário for, perdão. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão.
Mas não vamos deixar que esse Natal se acabe, passe, sem que... Eu não sei, a gente não sabe o dia de amanhã. Acabei de completar 49, eu sei que você fez 50. Tá, somos jovens ainda. Ainda temos muito tempo pela frente, em Deus eu espero, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Faz tempo. O erro foi imenso, mas não existe erro que não possa ser perdoado. Imploro o teu perdão. Venha na minha casa nesse Natal, ou permita que eu vá na sua. Eu quero te dar um abraço e dizer o quanto você é importante para mim. Eu quero confessar o que eu sinto por você, minha irmã. Eu errei, mas eu não posso ser punida pelo resto da vida, porque o que mais me entristece é que a minha punição acaba sendo a sua também, porque papai morreu, a mamãe morreu, só ficamos nós duas. Será que vale a pena? Não estaria sendo você também orgulhosa em não me perdoar? Eu acho que está na hora da gente colocar um ponto final na nossa inimizade. Eu estava fazendo as contas outro dia e eu fiquei muito triste de saber. Olha, a nossa inimizade hoje é maior do que a nossa amizade. Eu vou explicar. Porque eu fui tua amiga até 22 anos, desde o dia que eu nasci. Ok? Você tinha 23, eu tinha 22, você tinha 23. Se são 27 anos que a gente não se conversa, que a gente não se fala, então o nosso período de inimizade é maior do que o tempo da nossa amizade. Puxa vida, vamos acabar com isso. O que você quer que eu faça? Eu pergunto para você que está ouvindo esse canal. Eu preciso responder para ela. Tem que ser uma resposta rápida, breve. No meu lugar, o que você faria?